Fala aí, galera da Literatura Irreverente. Hoje nós estamos de volta aqui para fazer uma resenha bem interessante a respeito do genocídio americano, a Guerra do Paraguai, um livro lançado por Júlio José Chiavenato no ano de 1979. Esse livro ele causou grandes discussões na historiografia da Guerra do Paraguai. Ele desagradou muito os militares e principalmente os cronistas brasileiros sobre a Guerra do Paraguai. O Chiavenato ele pesquisou a respeito da situação política, da situação social e econômica também do Paraguai. E foi ali então que ele acabou denunciando os interesses da Guerra do Paraguai naquela visão dos historiadores e também da população paraguaia. E ele também mostrou muito do sofrimento do povo paraguaio, o antes, o durante e o depois dessa guerra, que realmente é considerada a maior tragédia da América do Sul. O Chiavenato ele denunciou o excesso das tropas imperiais em território paraguaio, da maneira como eles não respeitavam os direitos humanos, e ele acabou por desconstruir então aquela retórica dos famosos voluntários da pátria, né? Não era nada daquilo, muita gente indo obrigado por outros interesses à guerra. Ele conseguiu, inclusive, com isso tudo, apresentar ao Brasil um novo Paraguai. Um Paraguai que tem uma visão patriótica bastante diferente daquelas como eu já havia comentado, elencada pelos cronistas brasileiros. Desde o início, desde a sua independência, o Paraguai já se mostrava um país coeso, um país com uma autoridade centralizada e que podia dar-se ao verdadeiro luxo, digamos assim, já no primeiro quarto do século XIX, a gozar de uma autêntica paz política. O Chiavenato, neste livro, ele apresenta o França como um homem com uma quase plena compreensão dos fenômenos sociais, agindo pelo bem popular, acima dos conflitos e das representações sociais, em uma, digamos assim, quase personificação da história. É claro, galera da Literatura Irreverente, que nós temos que também ponderar aqui que existia aqui, por parte do Mr. Chiavenato, um certo exagero em descrever o França, né? Ele realizou, a bem da verdade, grandes mudanças na organização do Paraguai, mas ele não tinha um modelo pré-definido para o desenvolvimento do Paraguai. Então, o França, ele golpeava os privilégios e os privilegiados, mas ele não lutava explicitamente contra eles. Ele golpeia mais os homens e, através deles, ele golpeia a classe, que seria a oligarquia. E, justamente no governo do França, o Paraguai acabou isolando-se, digamos assim, relativamente dos outros países. Ele controlou fortemente as fronteiras e o contato com os países vizinhos, e ele diminuiu significativamente o comércio exterior. Mas isso também tem um motivo. Em contrapartida a essa questão da utilização do Rio de la Plata para as exportações, Buenos Aires impunha ao Paraguai um isolamento, uma vez que os platinos eles tinham então esse monopólio da navegação portuária, certo? Pelo menos até a queda do Rosas, que questionava a independência da província rebelde. Veja bem, quando nós falamos aqui de província rebelde, nós estamos falando do Uruguai. Com isso, então, o Paraguai sofria por não ter aquela saída para o mar, que era o grande problema do Paraguai. Ele dependia dos países vizinhos para alcançar o Rio da Plata e escoar, portanto, as suas exportações. De acordo com o célebre intelectual federalista, o argentino Juan Batista Alberti, o Paraguai se isolava que era para não se tornar uma parte periférica, digamos assim, da Argentina, sob o mando de Buenos Aires. O França, ele isola o Paraguai, ele cria a ditadura do povo, contrariando, portanto, os interesses de Buenos Aires. Então, devido a isso, o Paraguai ele está numa ebulição de progresso, e nós vamos elencar aqui
o que o Chiavenato coloca como alguns dos motivos para a Guerra do Paraguai. A produção, isso já depois da Era Francia, a produção aumenta com o Carlos Antônio Lopes, produção de fumo, produção de erva mate, produção de algodão, arroz, cana-de-açúcar, a mandioca. Tudo isso é abundantemente colhido no Paraguai. 20 anos depois da posse de Carlos Antônio Lopes, por exemplo, chega-se a colher a surpreendente soma de 7 milhões de quilos de tabaco. Obtém-se 2,5 milhões de quilos de erva mate, era extração natural na época. E há um significativo rebanho de 7 milhões de cabeças de gado bovino. Isso era um espanto para a época. E o Chiavenato ele destaca aqui que o desafio paraguaio na metade do século XIX é que enquanto o Brasil e a Argentina eles importavam desde alfinete e botão para as roupas até colheres, utensílios domésticos, etc., o Paraguai e a fundição de ferro de Ibiqui fundia 1 tonelada de metal a cada 24 horas com 250 operários. E o progresso paraguaio na metade do século XIX exportava madeira, produzia louça fina, construía ferrovias, exportava salitre, erguia fábricas de pólvora, de papel, de enxofre, instalou-se ali o telégrafo e, sobretudo, o JJ Chiavenato, ele destaca a presença do que se chama infiltração inglesa nos assuntos do Plata. A Inglaterra, que era a maior potência da época, era também a maior importadora de matérias-primas e exportadora de produtos industrializados e principalmente de novas tecnologias, certo? Ela não interessaria a independência dos países latino-americanos como ocorria com o Paraguai. Ele coloca tudo na conta do imperialismo britânico. A meta, portanto, da Inglaterra era manter os países da América do Sul sob cabresto, né? Simples fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos industrializados. E para alinhavar esse comentário acerca dos grandes motivos que levaram à Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai, para o Chiavenato, a Inglaterra não podia permitir que um Paraguai independente subsistisse, porque o Paraguai não é um país muito grande, um pequeno país, uma república autônoma, com uma economia própria e insubmissa à exploração do imperialismo inglês, poderia modificar, digamos assim, o status quo da área da província do Plata, né? Possibilitando muito possivelmente a atração de outros interesses de outras potências. E a grande máquina do capitalismo internacional não pode ter essa pequena peça destoando da engrenagem, galera. Eu já havia comentado alguma coisa a respeito dos cronistas nacionais, né? Os cronistas brasileiros, com relação à Guerra do Paraguai, com relação àquilo que nós aprendemos sobre a Guerra da Tríplice Aliança, nas escolas, é sempre muito carregada de ufanismo. Os heróis brasileiros, a maneira como eles viam Francisco Solano Lopes como um déspota, como um monstro, sempre cai por água abaixo quando nós estudamos livros de historiografia paraguaia, como esse do professor Efraim Cardoso, Uma Breve História do Paraguai, e até mesmo causou espanto porque Chiavenato é um brasileiro, não é um paraguaio. Então aí todo mundo colocou a barba de molho, falou, poxa vida, então tem alguma coisa errada nessa história aí, né? Então na versão desses cronistas brasileiros, a gente sempre aprende a respeito das intenções expansionistas do Paraguai. Não dá para colocar aqui na conta do Francia, do Carlos ou do Solano, mas sim da nação Guarani, né? Eles sempre dependeram dessa famigerada saída para o Atlântico via Rio de la Plata e, portanto, a Argentina levava eles sob cabresto como a Inglaterra nos levava. É verdade, sim, que o Paraguai interveio na tentativa da invasão do Uruguai, mas aquilo ali foi uma falcatrua. E ao que tudo indica,
como diz o próprio Chiavenato, foi uma jogada para atrair o Paraguai para a guerra. Aqui, na página 141, no apêndice 54, o Chiavenato, ele faz uma denúncia, ou ele faz um comentário a respeito do Conde D. Um sádico entra em cena. Vou ler um breve trecho para vocês. É difícil, porém, saber qual é a maior vilania cometida pelo Conde D. Após a célebre Batalha de Costa Nhu, quando 3.500 crianças enfrentaram 20.000 aliados, as mães das crianças paraguaias saíam do mato para resgatarem os cadáveres dos filhos e socorrerem os poucos sobreviventes. O Conde D mandou incendiar a macega, matando queimada as crianças e suas mães. Depois da batalha, a Costa Nhu era um campo em chamas. Entre as chamas viam-se, pela noite já, levantar-se um soldado criança que ali jazia ferido e fugir do fogo até ser alcançado e cair no braseiro. Galera, é difícil ler isso. Queimando-se vivo. É difícil, na crônica militar, encontrar atos de maior selvageria. E para finalizar essa nossa resenha de hoje, vamos então ao apêndice número 57 do livro do Chiavenato, onde ele tem os números sobre o genocídio. A manchete diz: o genocídio está feito, 75,75% do povo paraguaio estão mortos. 99,5% dos homens adultos foram mortos no Paraguai. E aí o Chiavenato continua escrevendo o seguinte: embora este livro não seja uma crônica militar da Guerra do Paraguai, vale a pena, muito rapidamente, destacar alguns acontecimentos que resultaram dessa campanha. Menos para acentuar uma história ou uma cronologia dos fatos militares, e mais para que se examine a peculiaridade dessa guerra. Esta guerra iria desmentir o presidente Mitre da Argentina. Quando ela se iniciou, certo da vitória fácil, ele falou solenemente aos argentinos, abre aspas, em 24 horas nos quartéis, em 15 dias em Corrientes, em 3 meses em Assunção. Mais realista, embora de um realismo duro, o Alberti, aquele que nós já citamos aqui anteriormente, soube entender melhor a guerra. Uma guerra de bosta, segundo ele. Uma guerra onde as doenças e as epidemias mataram mais que as balas. Uma guerra de extermínio total que só terminou quando praticamente não havia mais paraguaios para matar. Um genocídio, uma vergonha na história da América do Sul. E aqui os números que falam por si só. População do Paraguai no começo da guerra, 800 mil habitantes. População morta durante a guerra, 606 mil habitantes, ou seja, 75,75% da população. População do Paraguai após a guerra, 194 mil, ou seja, 24,25% da população. Homens sobreviventes, 14 mil. Mulheres sobreviventes, 180 mil. Homens sobreviventes menores que 10 anos, 9.800. Homens sobreviventes até 20 anos, 2.100. Homens sobreviventes maiores de 20 anos, 2.100. Um genocídio, uma vergonha. Galera, e ainda esse livro do Chiavenato traz também a dívida contraída, não só pelo Brasil, como também pela Argentina, junto aos Rothschild da Inglaterra, tá? Os empréstimos que eles tomaram para poder financiar essa guerra maldita. Eu espero que isso tenha despertado a curiosidade de todos. Caminhe-se até a Biblioteca Municipal. Aproveite que essa é a segunda edição. É uma edição fantástica, porque ela está na íntegra junto com a primeira edição. Não tem modificação nenhuma. E tem muitos mais comentários, mas o que eu gostaria mesmo de salientar é justamente a respeito do genocídio que foi, na mortandade, porque afinal de contas 75,75% de uma população é um número catastroficamente genocida. Tentem todos ter uma boa leitura. Obrigado e até o próximo vídeo.